Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Oliveira. Eu vou deixar passando o meu Instagram aqui para vocês irem lá me dar um oi, tá bom? Como vocês viram no título, hoje é um vídeo do meu relato de parto. Eu sempre sentia que em algum momento, quando eu conseguisse criar coragem de começar o canal, eu iria relatar o meu parto, registrá-lo, né, aqui no YouTube. Porque é um vídeo que eu consumia muito quando eu tava grávida, muito mesmo. E até hoje eu gosto de ver, porque é uma experiência, assim, muito magnânima, muito grandiosa, sabe? É muito interessante ver, né, como cada mulher reage de uma forma, como as experiências são diferentes e são enriquecedoras. E assim, tanto cesárea como parto normal, ou como parto natural, ou quanto parto em casa. Assim, gente, é algo mágico, é algo realmente transformador. Deixa eu ir mais pra trás. Antes que eu me esqueçam, não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like, de comentar, tá bom? De compartilhar o vídeo. Esse relato de parto é um relato de parto tardio. Por quê? Porque hoje eu tô com 34 anos, o meu filho vai fazer 4 anos em dezembro agora. Ele tem 3 anos e tá caminhando pra 3 anos e 8 meses, né? Ele nasceu dia 7 de dezembro de 2018. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tô querendo fazer nenhuma apologia, ou nunca tenha filhos, ou querendo dramatizar algo. Eu tô aqui somente pra contar a minha experiência. Somente pra compartilhar a minha experiência. Espero que de alguma forma ajude alguém. Tem muita coisa que acontece que a gente nem imagina, entendeu? Por mais que a gente planeje, por mais que a gente sonhe, veja relatos, assim, é sempre único, é sempre surpreendente, entendeu? Então a minha intenção é somente compartilhar, deixar registrada a minha história, a minha experiência, tá bom? Não tô querendo aqui falar pra vocês não terem filho, nem assustar ninguém, de forma alguma, tá? Bom, como eu disse, eu ganhei o filho dia 7 de dezembro de 2018. Antes, vamos voltar um pouquinho, né? Vamos rebobinar essa fita, né? Eu engravidei com 30 anos e eu tenho certeza, até a semana que eu fiz ele, assim. Foi na semana que eu fiz aniversário, 5 de março, então foi nesse período aí que ele foi produzido. E eu descobri muito rápido, tipo, a minha menstruação atrasou 3 dias e eu já descobri que eu tava grávida. Eu fiz o teste de farmácia e depois de uma semana eu fiz o teste de sangue e deu positivo. E foi um choque pra mim. Por quê? Porque não foi planejado, eu não tava esperando e foi fruto de um relacionamento recente, tá? E jamais passava na minha cabeça que eu fosse engravidar tão rápido ou que eu fosse engravidar de um relacionamento, assim, recente, né? Na minha cabeça eu ia namorar vários anos, eu ia noivar, a gente ia ter uma casa própria e aí sim depois eu poderia pensar em ter filhos, que, sendo bem sincera, não estava nos meus planos. Eu não tinha esse instinto de falar, nossa, meu sonho é ter 2 filhos, o meu sonho, não tinha isso, entendeu? Eu espero que vocês entendam isso, de maneira nenhuma eu tô falando que eu me arrependo de ter meu filho, ou que hoje eu não me imagino sem ele, sabe? É algo indissociável. O que também não é positivo, eu vejo. Porque a gente tem que separar os papéis que a gente tem na vida. A gente é mãe, a gente é profissional, a gente é esposa, a gente é filha. E quando você não consegue dissociar, você acaba prejudicando um dos lados, entende? Porque pra você cuidar bem, educar bem o filho, você tem que estar bem consigo mesmo. Pra você dar o melhor pra ele, entendeu? Então foi um choque pra mim, eu fiquei assim, eu demorei um pouco pra cair a ficha. Foi difícil contar pra minha mãe, apesar de eu já ter 30 anos, assim, de eu sempre trabalhar, de eu ser independente. Graças a Deus, assim, o meu companheiro, a gente tá até hoje junto, né? Rapidamente a gente já foi morar junto, tipo, questão de 2 meses ou menos, a gente já alugou uma casa e já fomos morar junto. Só que foi tudo muito novo pra mim, a gente realmente foi se conhecer nesse período. Então, teve embate, sim. Teve choque de cultura, sim. E na época eu trabalhava à tarde até à noite, assim. Fazia faculdade presencial de manhã. E ainda
tinha um programa da minha faculdade que eu tinha que trabalhar final de semana o dia todo. Então eu só tinha um dia de descanso, que é o dia que eu tinha que limpar a casa toda, que eu tinha que me organizar toda, que eu tinha que estudar, que eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Então foi um período cansativo, foi difícil, assim. Eu não tive aquele momento de respiro, de tranquilidade, sabe? E aí o que aconteceu? Eu engravidei, a gente alugou uma casa e moramos lá por 5 meses, assim, até da minha gestação. Porque depois o meu marido começou a ficar doente, ele teve pedra no rim, atacou a gastrite dele também, ele ficou internado, teve que fazer cirurgia, tudo. E aí eu fiquei com medo de ficar nessa casa sozinha. Porque eu morava na minha casa da minha mãe, que é um pouco mais afastado do centro, essa casa já era bem no centro, né? E eu comecei a ficar insegura, coisas assim, da gestação mesmo, e pelo fato de eu não conhecer ninguém ali. Aí, a gente resolveu voltar pra casa eu resolvi voltar pra casa da minha mãe, com meu marido, tudo, né? E a gente ficou dos meus 5 meses até o final da gestação, até meu filho fazer 10 meses, lá na casa dos meus pais, né? Foi muito bom, porque a gente conseguiu economizar dinheiro, né? Tinha segurança da minha mãe estar ali me apoiando, tudo, por mais que ela trabalhava, mas ela tirou licença pra cuidar, pra me ajudar. Enfim, foi muito bom. Mas ao mesmo tempo, também foi outro choque de realidade, outro choque de cultura, porque eu fui criada de uma forma, meu marido foi criado de outra, então também teve essas questões que também impactou na minha gestação. Tanto que teve um período que eu e minha mãe, a gente estava tão estremecidas que acabou que ela não participou tanto, assim, por exemplo, da compra do enxoval, como eu sonhava, como eu imaginava, sabe? Mas lógico, ela é tipo uma segunda mãe pro Isaac, entendeu? Mas é só pra vocês terem noção como o meu psicológico tava assim meio abalado. Enfim, como foi a minha gestação? Assim, no geral ela foi tranquila, porém, no quinto mês, eu não senti enjoo, não senti nada, graças a Deus, assim, tranquilo, ia trabalhar, tudo, né? Eu só não fui trabalhar, assim, nos últimos dias, assim, que eu tentei segurar a licença no máximo, né, pra conseguir ficar mais tempo em casa. Aí teve uns 3 dias ali que eu peguei um atestado, mas eu ia trabalhar, eu ia na faculdade. Eu lembro que eu fiz até a minha última prova, né? Era aqueles incômodos normais, né, da ganha de peso, né, do cansaço físico, do estresse ali da gestação. No 5º mês da minha gestação, eu tive hemorroida. Sim, por conta do peso do bebê, né? O médico me explicou que o peso do bebê fez com que essa hemorroida surgisse, entendeu? E é algo, assim, muito desagradável, é algo dolorido, é algo chato. Mas eu tive. Enfim. E melhorou só depois que ele nasceu. Bom, vamos pro dia realmente do parto, né? Eu lembro que até o meu 6º mês eu tive o acompanhamento de um convênio da empresa. Depois, repentinamente, esse convênio foi embora e eu me vi de mãos atadas. Nessa época, lógico, eu já sabia que era um menino, tudo. Aí eu fui pro público, fui pro SUS terminar o meu pré-natal. Só que, infelizmente, eu fui muito mal assistida, muito mal atendida, como se fosse um favor eu estar chegando ali, e não como se fosse um serviço público para atender a todos de forma igual. Enfim, fui, passei, sempre que eu sentia, quando foi chegando perto do final, porque eu ganhei ele com 42 semanas, então com 39 semanas eu já tava apreensiva, sabe? Eu fiz um barrigão, vou colocar aqui pra vocês, eu já tava apreensiva naquela expectativa, tudo. Quando tava bem no final, né, em 41 semanas, o convênio voltou da empresa. Só que eu moro em Itapevi e esse convênio atendia na Moca, que é super longe, mas mesmo assim eu fui lá, tudo, fizeram o exame de toque, né, ainda não tava no período, né, e eles falaram que só poderiam me internar para induzir o parto, algo assim, com 42 semanas. Antes disso não dava, e também não dava para marcar cesárea, porque eu não tive um acompanhamento lá, né. Tudo bem, porque na minha cabeça eu ia ganhar normal também, assim, eu sou forte, tenho potencial, vou lá, tal. Aí o que aconteceu? Foi numa sexta-feira, na quinta-feira, 11 horas da noite, eu já comecei a sentir dores fortes, foi aumentando. Quando deu meia-noite eu não tava aguentando mais,
E foi, por coincidência, uma virada de lua mesmo, sabe? No dia 7. Eu tava começando a dar uns gritos, assim, de dor. Aí eu falei, não tô aguentando mais, vamos pro hospital. A gente tinha conversado com a vizinha dela poder levar a gente, porque lá o Uber era difícil de ir naquela época e tal. Só que a gente chamou, meu marido foi lá chamar e ninguém atendeu. Aí a gente começou a pedir Uber, ninguém vinha. Cancelava. Aí a alternativa foi chamar uma ambulância. Aí a gente chamou uma ambulância e eu fui de ambulância pro hospital público da minha cidade. Por quê? Porque eu achei que não ia dar tempo de chegar no convênio lá na Moca, entendeu? Aí, antes disso, eu chamei a minha mãe, só que justo nesse dia ela tinha tomado um remédio pra dormir, ela não me ouviu e eu também não insisti, eu tava agoniada porque tava começando a dar aquelas dores muito fortes. Chegando no hospital, eu tava só com 2 dedos de dilatação, né? E foi, assim, um atendimento horrível. Na ambulância, assim, o bombeiro que tava comigo, ele foi super gente boa, sabe? Eu acho que de verdade, se eu tivesse nascido ali, teria com ele, assim, mesmo sem muitos preparos ali, recursos, teria sido ótimo. Porque quando eu fui fazer o exame de toque, o médico que me atendeu, ele foi super ignorante. Ele colocou na ficha que eu não ajudei, que eu não deixei fazer o exame de toque direito. Porque assim, eu falei, como as dores estavam muito fortes, eu falei, espera só um pouquinho passar essa contração mais forte, aí você faz. E ele tava sem paciência, assim, sabe? E aí ele colocou lá que deu 2, mas que eu não ajudei, que eu não tinha deixado fazer direito. Graças a Deus, quando deu umas 6 horas, e isso eu tive que continuar lá, né? Eles falaram que para internar precisava de 6 dedos de dilatação, mesmo naquele dia eu já tendo tido 42 semanas. Aí eu peguei e continuei lá. Ele falou, vai andando, vai indo aí, que daqui a pouco a gente vai chamar para um novo exame de toque. Quando deu 7 horas da manhã, eu fiquei de 00:30, mais ou menos, que eu cheguei lá, até 7 horas da manhã, já alucinando de dor, andando pra lá e pra cá. Às 7 horas trocou o plantão e uma outra médica veio fazer o exame de toque em mim. E, eu não falei, quando ele fez esse exame de toque, ele falou que ele tinha que fazer um cristal. Como se fosse um cristal, assim, porque como eu já tava com 42 semanas, pra ver se a bolsa tinha estourado, se o bebê tava engolindo, né, já fezes, algo assim, né. Ele não me explicou direito. Aí essa médica, ela foi muito sagaz, assim, ela fez o exame de toque, já em seguida ela já introduziu esse cristal e viu que, graças a Deus, não tinha estourado ainda, porque pode acontecer de estourar antes e tal, e que eu tava com 6 dedos de dilatação. Aí eu fiquei, tipo, feliz, eu falei, tô com 6 dedos já, daqui a pouco eu ganho, né. Eu falei, então eu vou ficar por aqui mesmo, não vou nem me arriscar e ir pra Moca. Vai que não dá tempo, porque as dores estavam, sim, alucinantes. Aí já me colocaram aquela roupa, né, me deram aquela roupa, na verdade, né. Fiz o cardiotoco, aí eu comecei a fazer o cardiotoco de 1 em 1 hora. Quando deu 8 horas, me levaram para um quarto e nisso meu marido ficou acompanhando o tempo todo, porque lá eles dizem que é um parto humanizado, né. Bom, quando eu entrei lá dentro do quarto, era só eu, né, só tinha eu lá e o meu marido. E aí ela falou, se você quiser tomar banho, você toma, aqui tem a bola, tem a cama, tudo, né. Só que, gente, as dores, elas eram inexplicavelmente doloridas, assim, muito, 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 muito doloridas. Eu comecei a achar realmente que eu ia morrer, sem mentira nenhuma, que eu não ia conseguir suportar aquilo. Eu lembro que tava um dia de sol e tinha um relógio bem na minha frente, e as horas não passavam. Quando deu 9 horas, a enfermeira introduziu um soro, né, que é pra acelerar o processo, falou pra mim tomar um banho, eu tentei, mas assim, eu não consegui. Aí eu voltei, aí isso meu marido ficou me auxiliando. De 1h30, mais ou menos, em diante, eles começaram a fazer o exame de toque em mim, né? E não tava evoluindo, tipo, tinha estagnado. Eu comecei a urrar, igual um bezerro, de verdade. Eu não conseguia controlar. E eu sou uma pessoa que eu não falo alto, que eu, tipo, tenho uma voz mais mansa, assim. E eu comecei a gritar de dor. Nisso, o que aconteceu? A minha mãe já tinha chegado e tal, só que ela não podia, só podia ser um acompanhante, eu não me toquei, assim. Eu desliguei o celular, meu marido também, eu tava assim, naquela partolândia toda. E aí ela ficou rezando por mim na capela que tem lá. Aí o que aconteceu? Quando deu mais ou menos 10 horas, que eles fizeram o exame de toque, que ainda tava em 6,
Aí veio uma médica e falou assim, eu vou estourar sua bolsa, pra ver se acelera o processo. Aí ela estourou, veio aquele bolsa de sangue e tudo. Eu lembro que nessa hora eu tinha pedido pro meu marido sair, aí ela falou assim pra mim, agora você tem que parar com essas frescuras, né? Gente, eu sei que é marido, que a gente tá ali numa situação vulnerável, uma situação que é daquela forma mesmo. Mas eu tava com vergonha, eu tava me sentindo invadida, invasivo, era um procedimento invasivo, né? Enfim, ele acompanhou tudo. Aí, novamente, colocou o soro, né? Pra ver se acelerava o processo. Só que teve uma hora que eu tirei o soro, aí meu marido foi e falou pra elas colocaram novamente. E doía, e não tinha posição que ficava bom. E eu gritava, teve uma hora que eu mordi o braço dele, assim, de dor. E eu comecei a gritar e a falar pra ele, eu não vou resistir, você cuida do meu filho. Só que gritando, né? Isso gritando muito, 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 muito. Quando deu umas 11 horas da manhã, aí o médico entrou. Aí já foi um médico que entrou. Aí ele falou assim, eu vou fazer um procedimento aqui pra ver se dá uma acelerada. Que ele chamou de manobra, mas ele também não me explicou direito. Ele fez um exame de toque e meio que ele deu uma virada, assim, na placenta, assim, por dentro. Né? Eu só sei que foi uma dor horrível também, horrível. E aí eu lembro que ele falou assim, nossa mãezinha, só falta você ganhar. Do corredor todo mundo já ganhou, só falta você. Só que eu achei esse comentário dele extremamente agressivo, porque assim, a gente não é uma máquina. Se fosse por mim, eu chegava e tinha ganhado ele, mas cada corpo é um corpo e é um processo ali, entendeu? Eu só sei que naquele ambiente eu tava me sentindo como um bichinho acuado, que cada hora vinha alguém fazer alguma coisa, não explicava direito, eu tinha que aceitar, eu tava errada ainda de estar sentindo dor. Enfim, foi assim, muito complicado. Quando deu meio-dia, eu senti muita vontade de fazer cocô. E eu lembro que a enfermeira falou, quando você sentir vontade de fazer cocô, quer dizer que tá perto do período expulsório. E pelos vídeos que eu já tinha visto também, né? E assim, eu não tava aguentando. Eu fui e fiz só um pouquinho tudo, né? Com aquela vergonha, porque meu marido tava o tempo todo ali atrás de mim, com medo de acontecer alguma coisa, tudo, né? Aí eu joguei uma água em mim e voltei de novo e ficou aquela loucura, aquela dor, aquela gritaria minha. Quando deu 12:30, aí o médico veio novamente, aí ele falou que eu tava com 9 dedos de dilatação, 12:30. Aí ele falou assim, agora mãezinha, vamos fazer força e tal. Só que assim, ele foi muito estúpido comigo, esse médico. Ele, vamos fazer força, só que eu já não tinha mais força, né? Eu tinha ficado internada desde 00:30, assim, já tinham se passado 12 horas, né, que eu tava ali, eu não tava mais aguentando fazer força, eu não tinha conseguido comer nada também, nem beber água. E ele faz força, é você que vai ter seu filho, ele falou. Só que aí aí ele me desencaixou uma parte da cama lá e juntou mais uma enfermeira, e ele faz força. Aí eu não tava conseguindo sustentar minhas pernas naquela posição. Eu falei, tem como uma enfermeira segurar a minha perna? E ele, não, quem tem que fazer força é você. Aí nisso meu marido veio e segurou a minha perna, porque eu não tava conseguindo sustentar. Eu não tava aguentando mais aquela dor. E aí ele faz força, aí nisso passaram-se 20 minutos. E ele com aquela cara de estresse, médico, de raiva, sei lá. E aí quando deu 10:50 da tarde, encheu de gente. Encheu de acho que tinha médico de residência, tinha uma pediatra. Encheu de gente, assim, na sala, né? Aí, e eu não entendi direito por quê, né? Mas já tava perto de eu ganhar. Aí ele, mãezinha, faz força, você já tá com 10 de dilatação. Faz força. Já tá coroando. E eu tentando. Aí quando deu 1:05, o médico falou assim, a gente vai ter que dar um pique aqui. Que o pique é um corte, né? Episiotomia, tudo que eu não queria. Que é uma violência obstétrica, né? Só que assim, eu tava numa posição ali de total vulnerabilidade. Tipo, por mais que eu tivesse pesquisado, eu não tava com aquele plano de parto. Enfim, pra eles é um procedimento normal, mas, gente, não é um procedimento normal. 1000 vezes ocorrer a laceração normal do bebê saindo, que acontece mesmo, do que vir um bisturi ali te cortar, que pode inflamar, que foi o que aconteceu, te prejudicar, entendeu? Prejudicar seu pós-operatório. Não é um pós-operatório assim, naquele local, no caso, né? Apesar de ter sido normal,
Naquele local foi aplicada uma anestesia, né? Foi um procedimento invasivo. Aí, enfim, aí ele pegou, só que ele falou assim, vem cá você, tá na hora do meu almoço, você termina aqui. E aí eu fiquei muito desesperada, eu falei, querendo ou não, ele tá me acompanhando aqui de 11 até agora, né? Aí era uma médica novinha, tudo, aí ela chamou uma enfermeira, a enfermeira aplicou a anestesia, que de verdade não pegou. E fez o corte, que doeu muito, 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 muito. E quando deu 1h20, meu filho nasceu. Graças a Deus, super saudável, tudo, né? Doeu, gente, no parto do expulsório, doeu quando ele tava saindo e doeu quando a placenta tava saindo também, né? Aí depois que a placenta saiu, que eu senti um pouco mais de alívio. Só que lá, assim, o bom do hospital é que o bebê não se separa de você em momento nenhum. Depois que eles limparam o bebê, colocaram a roupinha ali, ele já ficou do meu lado. E eles deixam uma criança uns 3 minutinhos ali com você antes de cortar o cordão umbilical. E eu lembro que quando o bebê tava saindo, que eles jogam uma espécie de metiolate, eu não sei, o meu marido, ele deu uma desmaiada, uma mini desmaiada, assim, acho que a pressão dele baixou quando ele viu aquele sangue, né? Aí colocaram ele pra fora e depois ele voltou. Aí quando o bebê nasceu, ele fez uma troca, né? Ele desceu e a minha mãe subiu. E aí a minha mãe chegou na hora que eles estavam me costurando, que sem mentira nenhuma, demorou meia hora. Costurando, costurando, costurando. E eu levei 12 pontos. E assim... Mas eu tentava me concentrar, assim, que ele tava bem, que tinha dado... até que, enfim, aquela situação tinha acabado, que ele tava bem, graças a Deus, com saúde, ele nasceu super saudável. O apegar... eu esqueci agora, eu vou colocar o nome aqui dele, foi 10 de 10. E aí a minha mãe segurou ele no colo, enquanto elas terminavam ali de me costurar. E me tiraram ali da sala, né, e me colocaram num corredor, que eu fiquei meia hora no corredor, esperando não sei se era arrumar lá a cama que eu ia ficar, porque lá ficavam 6 pessoas no mesmo quarto, né? E aí nisso já vinha, a enfermeira já veio e já colocou ele pra mamar no corredor. E depois dessa meia hora, eu fui pro quarto. E no quarto tinham 4 mulheres que elas tinham ganhado cesárea. Eu fiquei lá, tudo, enfim. Só que foi passando as horas, assim, graças a Deus eu não tive problema com a amamentação. Eu comecei a me sentir uma fraqueza imensa, que eu acredito que... Eu sei que é normal, tudo, né? Mas enfim, vinha aquela fraqueza, mas até então pra mim aquilo ali era normal. Só que depois de umas 6 horas, ela falou, se você quiser tomar banho, você já pode, tal. Só que eu não conseguia levantar, E eu vi que as outras meninas que tinham ganhado cesárea, elas... já tinha passado um tempo, elas já tinham conseguido tomar banho no mesmo dia até, tudo, né? E eu não. Toda vez que eu ia tentar levantar, me dava muita tontura e falta de ar. E eu nunca tinha sentido falta de ar na minha vida. Aí ela vinha, levantava as minhas pernas lá na cama ali, né? Passava, só que dava um tempinho, voltava aquilo de novo. Tanto que eu só fui conseguir tomar banho no outro dia. E assim, com ajuda, assim, pelo menos olhando ali na porta. Foi um banho bem rápido e tal. Quando eu voltei, assim, bem devagar, veio aquela tontura novamente e aquela falta de ar novamente. O que aconteceu? Parto normal, normalmente no 3º dia você já vai embora pra casa, né? Então eu me internei na sexta, passou o sábado, dia 8, dia 9, de manhã ela me veio com a alta. Só que eu já vinha me queixando dessa tontura excessiva, dessa falta de ar, e parecia que eu não tava falando com ninguém. É como se eles dessem mais atenção ali pra quem tinha ganhado cesárea. Não que eu tô desmerecendo, entendeu? E pro bebê que foi cesárea também. Tanto que meu filho, ele não... desde o primeiro dia em casa, foi peito e fórmula. Porque só meu peito parecia que não sustentava ele suficientemente. Só que elas falaram que não podia dar fórmula porque eu tinha ganhado normal. Aí a médica veio com a alta pra me assinar. Eu falei, mas eu não tô me sentindo bem. A minha mãe reforçou, ela não tá bem. Ela, tá bom, eu vou pedir um exame de sangue, mas eu tenho certeza que não é nada. Quando foi à noite, sem mentira nenhuma, à noite, veio o resultado do exame de sangue dizendo que minhas plaquetas estavam baixas. E ela falou que eu ia precisar de transfusão de sangue. E foi o que ocorreu. Eu fiz a transfusão de sangue, uma bolsa de sangue e uma bolsa de sulfato ferroso.
E demora muito, né, pra entrar, demora horas e horas, né? Eu só sei que o tempo que eu passei ali no hospital foram momentos difíceis, sabe? Que até hoje estão, assim, marcados, assim, de forma, infelizmente, dolorosas na minha mente. Não foi nada do que eu imaginei. Eu sei que, assim, no hospital eles não vão ficar te alisando ali. Mas eu esperava pelo menos um mínimo de dignidade, um mínimo de tratamento humano, né? Enfim, o que aconteceu? Depois que eu tomei essa bolsa de sangue, o sulfato ferroso, ela falou, então na segunda você vai ter alta. Quando foi na segunda à noite, aí eu fiz um novo exame de sangue e tal, veio o resultado lá, que ela também não me explicou direito. Ela falou, agora você vai ter alta. Então eu tive alta na segunda à noite, 9 horas da noite. Só que quando eu cheguei em casa, que eu fui, assim, só colocar os papéis ali pra depois eu arrumar, eu vi que a data da alta era a data do dia anterior, do domingo, o que é um erro, e não tava escrito que eu tomei bolsa de sangue, não tava escrito nada disso. A prova que eu tenho é a foto e meus familiares, minha mãe e meu marido que ficaram ali revezando, né, comigo no hospital. Ou seja, tipo um grave erro, né, eles não atualizarem a alta, usaram a mesma alta do dia. E eu persisti com esses sintomas de queda de pressão e falta de ar, mas eu não queria voltar para o hospital, eu não queria voltar para aquele ambiente de jeito nenhum. Eu fui levando isso e levando aquelas dores da episiotomia também, que por mais que eu passei uma aduba, fiz banho de assento, durou 45 dias de dores latentes até começar a amenizar. E não era para ter sido dessa forma, né? Não era mesmo, assim. E foi algo que me marcou muito, sabe? Foi algo muito desagradável. Eu teria, assim, sabe? Eu olhava aqueles parto natural, assim, eu achava o máximo na banheira. Se eu tivesse condições, eu teria um parto dessa forma. Porque eu acho lindo e eu acho que ali, assim, tendo uma doula, eu acho que a mulher grávida ou determinadas situações, assim, é necessário, sim, um acompanhamento psicológico. É necessário, sim, um mínimo de humanidade. Só que eu tô relatando aqui a minha experiência. Eu já tive relatos de outras pessoas que ganharam nesse hospital e tiveram atendimento muito bom. Ok, não tem nada a reclamar. Inclusive, depois disso, com 1 ano e 4 meses, meu filho ficou com bronquiolite, ficou na UTI e eu fiquei lá 8 dias internada lá. E com ele, o tratamento, vamos colocar aqui que foi 70% melhor do que o meu. Então, eu acho que depende muito também do plantão que você pega, né? Infelizmente, eu tive o azar de pegar um plantão que não foi tão bom. Assim, que aconteceu esses acontecimentos aqui que eu tô compartilhando com vocês. Claro que agora o tempo passou, mas eu confesso que só de pensar naquela dor do parto é algo assim que me deixa... naqueles momentos, na dor não, porque eu sei que a dor é natural, é normal sentir aquela dor. Mas a forma como eu fui tratada foi muito complicado, assim. Eu vou colocar aqui pra vocês formas de violência obstétrica, que às vezes a mulher não conhece, ela é passado, assim, de geração por geração como se fosse algo natural, mas não é natural, gente. A gente merece respeito, a gente merece ser tratada de forma digna, de forma humana. E então foi isso, né? Hoje meu filho, eu vou deixar algumas fotos dele aqui, do crescimento dele, graças a Deus ele tá bem, né? Mas eu gostaria muito que tivesse sido diferente, sabe? Muito mesmo. Mas, como eu acho que é uma frase que toda mulher fala, eu passaria assim tudo de novo por ele, pra ver ele bem. Passaria assim. Então, não se esqueçam de avaliar o vídeo, de comentar, de compartilhar. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.